profissão faz parte da vida de todos nós e muitos de nós passamos boa parte da vida no ambiente de trabalho. Mas assim como o trabalho ele pode trazer prazeres, ele também pode trazer problemas. E é sobre um desses problemas que o Questão Saúde aborda hoje, que é a questão da postura do trabalhador. Eu estou aqui com a terapeuta ocupacional Lucielen Chequim da Silva, que vai conversar comigo sobre estes problemas. Lucielen, muito obrigada então pela tua participação. E eu começo te perguntando, qual é o trabalho da terapia ocupacional com o trabalhador? Quais são os métodos que vocês utilizam? Tudo bem, gostaria de primeiramente agradecer o convite, né? Bom, o terapeuta ocupacional é um profissional habilitado a atuar, né, na saúde do trabalhador em vários níveis de atenção. Desde a questão da educação em saúde, né, a promoção da saúde do trabalhador através de palestras, de oficinas, de grupos, conscientização, né, dos trabalhadores, tanto do empregado quanto do empregador, da importância de se investir em saúde do trabalhador, da importância que se tem de prevenir doenças ocupacionais, né? Também a gente pode estar atuando na questão da prevenção dessas doenças através de grupos terapêuticos, de grupos de trabalho, de oficinas voltadas então para a atenção à saúde do trabalhador. A ginástica laboral é um outro recurso que o terapeuta ocupacional utiliza, né, para estar prevenindo diversas patologias relacionadas ao trabalho. E no âmbito da reabilitação, nós podemos atuar frente à recolocação profissional. Claro que após o trabalhador que foi afastado por algum motivo passar por sessões de reabilitação, né, no momento que ele se encontra apto, ele pode ser recolocado no mercado de trabalho. Então, frente à reabilitação, o terapeuta ocupacional ele pode estar atuando com a terapia da mão, né, na reabilitação da mão, na reabilitação da saúde desse trabalhador como um todo, na questão também da saúde mental, né, a saúde psíquica dos nossos trabalhadores, que está bastante afetado na atualidade, né, tendo em vista o estresse do dia a dia, a grande correria que a gente vive, as metas que a gente necessita cumprir, né? Porque hoje, perante a sociedade, o ser profissional, né, o ser ativo, o ser atuante é aquele que é aceito, né, pela sociedade em geral. Luciele, nós temos perguntas dos telespectadores e nós vamos então à primeira pergunta do pessoal da rua. Meu nome é Leonardo, eu gostaria de saber com que tipo de exercício a terapia ocupacional trabalha. Bom, em relação aos exercícios, a gente costuma trabalhar com um programa, né, relacionado então à ginástica laboral, que baseia-se então em uma série de alongamentos, esses alongamentos sempre prevendo, né, uma linha de evolução, né, então alongamentos no sentido céfalo-caudal, ou seja, começamos pela cabeça, pescoço, né, coluna cervical, então os membros superiores e depois os membros inferiores, né, dando uma sequência. Alongamentos então que permitam ao trabalhador, né, uma pausa do seu trabalho, né, possibilitando a ele lembrar que ele tem um corpo físico, né, um corpo que é músculo, que é articulação e que necessita, né, dessa pausa, que necessita desse alongamento, né, para sua circulação funcionar melhor, para que ele possa então voltar ao trabalho mais relaxado, mais descansado. Isso é muito importante então para que o trabalhador consiga desenvolver a sua atividade de trabalho de forma saudável, né, evitando então muitas lesões, muitas complicações, né? E a questão postural então é bastante evidenciada também dentro da ginástica laboral, né? No momento que tu realiza as sessões de ginástica laboral, tu também está trabalhando essa questão de conscientização corporal tão importante para o nosso trabalhador. Professora, para quem trabalha sentado boa parte do tempo, para quem trabalha no computador, o que eu devo cuidar? Qual é a postura ideal para quem passa boa parte do dia na frente do computador ou na maior parte do tempo sentada? Como é que eu posso controlar a minha postura? Bom, o ideal é que a gente possa alternar essas posturas, né? Que a gente não fique, se eu tenho uma jornada de trabalho de 8 horas, com um intervalo de 1 hora, que eu não fique as primeiras 4 horas da manhã, um exemplo, sentado, né? Que eu possa
ter planos de pausa durante essa minha jornada de trabalho e que essas pausas sejam organizadas durante essa jornada, de modo que eu consiga sair e modificar essas minhas posturas, justamente para que eu não fique todo o tempo sentado. No momento que eu estou no computador, eu tenho que levar em consideração alguns itens que são básicos, por exemplo, a questão do encosto, né, da cadeira onde eu trabalho. Então, assim, a ergonomia, que é um outro item bastante usado pela terapia ocupacional, né, em saúde do trabalhador, a ergonomia prevê o quê? O conforto, né, do posto de trabalho, ou seja, a adaptação desse posto de trabalho a esse trabalhador e nunca o contrário, né? Então, assim, no momento que tu está na frente do teu computador, esse posto de trabalho que é utilizado só por ti, é mais fácil da gente adequar. Agora, quando esse posto é utilizado por mais de uma pessoa, é um pouquinho mais complicado, porque cada sujeito é um sujeito, né? Cada um tem a sua singularidade, independente do seu porte físico, da sua estatura, enfim. Mas, como a gente estava falando, o ideal é que a gente mantenha sempre o encosto, né? Então, que a nossa coluna tenha um apoio, que a gente respeite essas curvaturas fisiológicas, né, da nossa coluna vertebral, que os nossos pés também estejam sempre apoiados. Então, se eu tenho uma cadeira muito alta, uma cadeira que não recomendada para a minha estatura, eu devo ter um apoio para os pés, né? O meu pé deve estar sempre apoiado, né? Os meus braços, eles devem estar confortavelmente também apoiados, né? Não posso estar com o meu ombro numa elevação, né? Não posso estar com o ombro acima da linha, né? É importante também que o monitor tenha uma distância mínima, né, dos nossos olhos e que essa posição do monitor também seja adequada, ou seja, adequada à minha estatura, nem muito baixa e nem muito elevada, né, para que eu não faça nenhuma hiperextensão e nenhuma flexão da minha coluna vertebral, mantendo sempre o conforto para esse trabalhador. É isso que a gente deve prezar. Então existe aí na internet muitas dicas, né? Se tu colocar lá, tu vai conseguir encontrar muitas dicas referentes aos postos de trabalho. Só que é muito complicado, não existe uma receita de bolo, como a gente costuma dizer para os nossos alunos. Cada trabalhador é um trabalhador, assim como cada paciente é um paciente. Por isso que a gente deve sempre fazer a análise da tarefa, ou seja, a análise desse posto de trabalho e dessa atividade que é desenvolvida nesse posto de trabalho. Nós vamos a mais uma pergunta do pessoal da rua. Oi, meu nome é Luciana Parcianello e eu gostaria de saber quais os cuidados que uma pessoa deve ter quando se trabalha todo dia em pé. Em relação ao trabalhador que passa grande parte da sua jornada de trabalho em pé, a gente deve obedecer os mesmos requisitos que a gente comentou na pergunta anterior, né? O plano de pausas, obedecer essas pausas, fazer com que esse plano realmente se cumpra, né? Não que ele seja apenas um projeto, mas que ele realmente exista, né? Que mesmo esse trabalhador que passa grande parte então em pé ou caminhando, que ele possa ter esse momento onde ele vai cuidar de si, né? Onde ele vai conseguir se conscientizar da sua postura, do seu posicionamento, enfim, e a partir daí até ter um rendimento maior no trabalho. Então, da mesma forma daquele trabalhador que fica o dia inteiro sentado, o que fica o dia inteiro em pé, ele deve também obedecer esse plano de pausas, né? Respeitar os seus limites, sempre cuidar, então, a questão, né, postural, a questão da carga, do sobrepeso, né? Muitos trabalhadores carregam muito peso, então existem algumas dicas também, né, de como levantar o peso, de como carregar, então sempre próximo ao corpo. No momento que tu for levantar alguma coisa do chão, sempre flexionar os joelhos, enfim, uma série de dicas importantes, né, que podem ser dadas também a esse trabalhador, sempre respeitando período de pausas e importante também a questão do alongamento, justamente para facilitar a conscientização corporal. E agora voltado para as mulheres que trabalham na correria e que não abrem mão do salto alto, né? Que cuidados essas mulheres devem ter com o salto e se o salto realmente interfere na boa postura? Sim. Bom, eu me enquadro também, né? Eu acho que toda mulher gosta de um salto alto, né? E assim, também é importante essa questão, porque no momento que a gente utiliza o salto, né, a gente vai estar elevando, então, né, a gente vai estar aumentando a nossa altura, digamos assim, e a gente vai estar modificando o nosso
centro de gravidade, né? O nosso ponto de equilíbrio. E isso também acaba mexendo na nossa coluna, movimentando então a nossa postura. Então há um certo cuidado devido aos nossos pés, né? A gente dá pouca atenção aos nossos pés e são eles justamente que nos carregam por todos os lados. Então, assim, sempre também trabalhar essa questão, cuidar algum ponto, né, que tenha maior sensibilidade, cuidar algum calo, enfim, qualquer ponto de pressão, né, cuidar com os sapatos que não são confortáveis, justamente porque a correria do dia a dia, a gente caminha bastante, esse atrito pode ocasionar uma lesão, né, na pele. Então, assim, além dessa questão de cuidar os pontos de pressão, também lembrar, né, de alongar, de movimentar os nossos pés e depois da jornada de trabalho sempre fazer exercícios básicos, né, de flexão, extensão, uma boa massagem também auxilia, né? Então ter esse cuidado, lembrar que ele também faz parte do nosso corpo, que os pés fazem parte do nosso corpo e que sem eles a gente também não vai ter um bom rendimento no nosso ambiente de trabalho. Bom, eu conversei então com a professora Luciele Enchequim da Silva, que é professora de terapia ocupacional aqui do Centro Universitário Franciscano. Luciele, muito obrigada mais uma vez pela tua disponibilidade e nós vamos a um breve intervalo e já voltamos com mais Questão Saúde. Oi, você já me conhece, eu sou a Clara. Já imaginou chegar na faculdade morrendo de sede e não ter água para beber? Ou chegar em casa louco por um banho e não poder tomar? Aposto que não seria legal. Água, para não acabar, devemos poupar. E no fim de tudo, pipa e vento, num belo momento, vão chegar ao céu. Assim como a pipa precisa do vento para voar, a Estação dos Ventos precisa de você. Colabore! Eu sou recicladora. Eu me considero uma profissional no que eu faço. Tudo que eu conquistei, eu devo a esse trabalho. As pessoas não conseguem entender quanto é importante para quem trabalha nisso. Não me vejo fazendo outra coisa. Eu gosto do que eu faço. Mais um bom motivo para você separar o seu lixo. Selecionadores de materiais recicláveis. Incentive esta profissão. De volta então ao segundo bloco do programa Questão Saúde, dando continuidade à conversa sobre a postura corporal do trabalhador. Agora, nesse segundo bloco, eu estou na companhia do professor de fisioterapia aqui do Centro Universitário Franciscano, Jonas Skupin. É isso, né? Isso. Jonas, eu começo te perguntando em que circunstâncias é necessária a fisioterapia para o trabalhador? Na verdade, se existe uma associação, né, histórica já, de que a fisioterapia ela trabalha somente com a reabilitação, né? Isso vem caindo por água de uns anos para cá, né? O fisioterapeuta ele é um reabilitador. No entanto, ele tem habilidades e competências para realizar outros tipos de atribuições, dentre eles a prevenção e a promoção da saúde. O que a gente vem vendo, tanto com trabalhadores quanto com escolares, é que os índices de dores, principalmente na região lombar, acontecem com uma incidência cada vez maior e numa idade cada vez mais precoce. Então, a fisioterapia se faz presente em inúmeros cenários, além das clínicas de reabilitação, né? A inserção na estratégia de saúde da família, nas escolas e outros tantos meios. E, professor, em que circunstâncias é necessária essa fisioterapia? Cada caso é um caso, depende da avaliação pessoal de cada pessoa, como é que funciona? Exatamente, Rúbia. Cada caso tem a sua singularidade, né? Tanto é que às vezes fica difícil a gente prescrever ou orientar algum tipo de exercício que possa ser realizado por todas as pessoas, né? Cada caso merece a sua avaliação e os exercícios são realizados de acordo com a demanda que esses pacientes trazem para nós. Nós temos perguntas da rua, professor, então nós vamos à primeira pergunta dos telespectadores. Oi, meu nome é Patrícia, eu gostaria de saber uma questão. Que tipo de exercícios é indicado para as pessoas que têm algumas dores nas costas? Professor, e aproveitando essa pergunta, quais são as atividades, os exercícios não indicados, contraindicados? Certo. Conforme a gente havia comentado antes,
os exercícios eles são bem individuais, né? Para cada caso existirão exercícios específicos. No entanto, existem algumas atribuições que os fisioterapeutas podem fazer para amenizar esses quadros álgicos de dor. A hidroterapia é um desses recursos que pode ser utilizados e que vai amenizar esses quadros de dor. A própria cinesioterapia, que são exercícios então que são realizados sempre com o intuito de reduzir os quadros de dor desses pacientes e, além disso, promover uma melhor qualidade de vida. Professora, a gente ouve tanto falar no RPG, no Pilates, mas muitas pessoas não sabem realmente para que serve, o que significa. Pode explicar para a gente o que significa RPG e Pilates e se ele tem uma funcionalidade na questão da postura, se ele realmente serve para isso ou não? Sim. Tanto o RPG quanto o Pilates, eles são métodos que são realizados com o intuito de também amenizar os quadros de dor, mas de promoverem uma reeducação postural, né? O RPG, então, a reeducação postural global, é uma técnica realizada com o intuito de reduzir as compensações posturais que são adotadas pelas pessoas e que, por conta disso, acabam causando os quadros de dor, né? E o Pilates também é um método que trabalha associando a respiração, o alongamento muscular e também a consciência corporal para que sejam realizados exercícios com esse intuito também. Meu nome é Eliane Soares Rodrigues. Qual é o perigo de fazer exercício físico sem a orientação de um profissional? Os riscos, então, em serem realizados exercícios sem o acompanhamento de um profissional fisioterapeuta é de que ele pode agravar um quadro já instituído, né? Então, ele não vai ter orientação para a realização desses exercícios e, por conta disso, em não conhecendo a carga de realização desses exercícios ou o tempo de sustentação numa determinada posição, pode agravar um quadro já instalado. E, professora, assim, os problemas de coluna, eles são geralmente sanados pela fisioterapia ou ele é amenizado? Qual é o índice? Sim. O que a literatura tem nos trazido, e isso é um dado bem recente, é que até o ano de 2020, provavelmente 80% da população vai ter sentido algum episódio de dor, principalmente na região lombar, né? Que é a parte principal da coluna vertebral responsável pela sustentação do corpo. A fisioterapia tem um papel muito importante também neste fundamento. E por conta disso, várias patologias e até quadros de dor sem a instalação de uma patologia propriamente dita são sanados pela fisioterapia. Jonas, eu agradeço as tuas dicas, então a tua disponibilidade e o Questão Saúde de hoje encerra por aqui. Para você que está aí pensando numa pauta, é só enviá-la pelo e-mail tvunifra@unifra.br. Nos vemos a semana que vem e até lá.